Bem-vindos aqui ao IBE nas redes, com um papo que a gente vai ter aqui sensacional nessa noite de hoje. Meu nome é Joeval Martins, eu sou coordenador do curso de pós-graduação de Inteligência Digital e Marketing e Vendas aqui no IBE. E hoje a gente vai mostrar para vocês por que a gente está quebrando o molde nessa conversa com o Theonis Marinho, e eu vou apresentá-lo já já. E por que as profissões tradicionais não são mais relevantes para o mercado. E a gente vai conhecer também quais foram os gatilhos e quais são os gatilhos educacionais necessários, primeiro, para escalonar e escalar a sua carreira, e o mais importante, de que maneira que você se prepara para a sua próxima fase, na sua próxima escalada de carreira. Theonis, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o meu convite, e espero que essa noite seja tão agradável quanto a gente está esperando que seja para quem está nos assistindo e para quem vai nos acompanhar aqui no IBE nas redes. Theonis, muito boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Eu estou muito honrado, muito feliz de poder passar essa mensagem que vocês vão ouvir aí durante os próximos minutos e hora. E nós vamos ter oportunidade também de receber perguntas. Nós vamos também sortear no final, quando estiver encerrando o evento, 10 livros que vocês já viram que é da minha autoria, né? Que é o Sonhar Alto, Pensar Grande. E espero que estejam todos conectados e ouvindo bem. Gabriel também confirma isso, por favor, para que tudo funcione legal, para ninguém perder essa conversa. Maravilha, Theonis, muito obrigado. Então, pessoal, você que está ligado aqui no YouTube, no Instagram, vai lá, põe o seu nome, faz um comentário, marca lá Theonis Marinho, marca Joeval Martins no Instagram, marca IBE nas redes, que no final nós vamos sortear 10 exemplares do livro do Theonis. E vale para começar esse bate-papo aqui, eu gosto muito de comentar fatos que, de certo ponto, até pitoresco, de como eu conheci o Theonis e como que a gente veio a trocar essa ideia aqui hoje, falar um pouquinho de carreira, falar de educação corporativa, falar de jornada profissional para vocês. Estou eu no sábado à tarde no Guarujá, eu saio com a minha esposa para caminhar, não, pelo sábado pela manhã, se eu estou equivocado, mas saindo para caminhar com a minha esposa, e eu tenho o hábito de, quando eu vou caminhar na praia, eu levo uma mãozinha mecânica, que eu vou catando lixo pela praia. E aí o Theonis viu e falou, cara, que sensacional isso que você está fazendo. Eu queria te dar um abraço aqui, para parabenizar pelo seu ato de cidadania maravilhoso. Coisa que eu faço, não tem problema nenhum para mim, eu adoro o Guarujá, tenho um carinho muito, muito grande pelo Guarujá. E aí, na volta da praia, nós paramos, eu, minha esposa, a esposa do Theonis, o próprio Theonis, ele contou ali em quase 45 minutos um pouquinho da jornada dele, e foi assim que a gente conheceu e chegou a essa live. E aí, Theonis, eu queria que você primeiro comentasse conosco, falasse para a nossa audiência de hoje um pouquinho da sua jornada, né? Qual foi a faísca, qual foi o grande motivador que falasse assim, cara, eu preciso sair desse lugar comum e eu preciso dar um passo maior que eu possa imaginar para eu poder escalonar minha carreira. Conta para a gente um pouquinho, Theonis, dessa sua jornada e como começou, fala daquele seu primeiro emprego que eu vi você contando para a Leda Nagli numa das suas entrevistas, que eu acho sensacional. Muito bom. Olha, pessoal, eu estou muito honrado, de verdade. É muito bom, sabe, a gente chegar numa fase da vida que a gente pode devolver, sem nenhuma ambição financeira, um pouco do muito que a vida nos deu. Eu nasci em 1951, então já entregando aí a minha idade, agora em agosto, daqui 2 meses e meio, eu vou fazer 72 anos de idade. E em 1951, eu nasci, eu já era o segundo filho de 4, nós somos 4 irmãos, né? E essa cidade tinha naquela época aproximadamente, o município como um todo, 15 mil habitantes. Hoje tem aproximadamente 10 mil. Não é só porque a cidade reduziu a população, mas também porque ela foi subdividida em 4 municípios.
Então, a que sobrou onde eu nasci, Alto Rio Doce, as minhas filhas adoram falar High Sweet River, né? Para ficar mais chique. Mas foi lá, em 1951. E pegando o gancho dessa pergunta que o Joval já fez de cara, eu queria dizer para vocês que quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, o meu irmão, que tinha 6, foi diagnosticado com diabetes tipo 1, com 6 anos de idade. E naquela época a doença era muito pouco conhecida. Uma das coisas que se sabia é que quem nascia diabético conseguia viver até 30 anos. Já não criando nenhum pânico aí para vocês, esse meu irmão, ele está com 73, ele é um ano mais velho do que eu e está vivo até hoje. E isso se deve à minha mãe, que falava: eu não vou perder a minha cria. A minha mãe tinha 4 anos de curso primário e ela estudou diabetes. Para vocês terem uma ideia, na época não existia livro científico sobre diabetes. Quem escreveu um livro sobre diabetes era um padre, que era diabético. Ele contava a experiência dele como diabético, né? E por ali você aprendia um pouco sobre a doença. E eu nunca me esqueço, eu era criança, mas eu ouvi a primeira vez nesse livro desse padre uma frase que ele dizia: o diabético é igual peixe, ele morre pela boca. E isso foi evoluindo na minha casa, com meu irmão sempre mais frágil, com mais dificuldade assim de crescimento, desenvolvimento. Ele tinha excesso de açúcar, queda de glicose, daí desmaiava, aquela coisa toda. E a minha mãe foi aprendendo a lidar do meu irmão. E quando isso já eram 4, 5 anos, 5 anos que o meu irmão já estava sobrevivendo a isso tudo com meu pai e minha mãe, né? Nasceu o meu irmão caçula, que foi o quarto da família. Entre tempos nasceu minha irmã e depois o quarto foi meu irmão caçula, em 1956. Ele nasceu diabético também. E daí eu tive a primeira grande oportunidade profissional da minha vida, né, que a minha mãe me deu, que era cuidar do meu irmão caçula enquanto ela cuidava do mais velho. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha condições de ter grandes mordomias em casa, com caseiro, com empregados e tal, então tinha que ser assim, né? E naquela época, não sei, deve ter, hoje em dia, se eu fizer essa pergunta, vários aí vão levantar as mãos, né? O exame de glicose no sangue era feito com um tubo de ensaio, que a gente jogava lá dentro um produto chamado reativo de Benedict, e quando aquilo fervia num algodãozinho com álcool, assim, a gente segurava com papel para não queimar a mão, ele começava a ferver, você pingava 4, 5 gotinhas do xixi, da urina da pessoa, e ali dava uma cor que variava. E de acordo com aquela variação, a minha mãe, no olhômetro, aprendendo, errando, acertando, ficou técnica, que sabia qual era a dosagem da insulina que o meu irmão tinha que tomar. E eu ganhei essa oportunidade profissional de fazer este exame todos os dias de manhã do meu irmão caçula, enquanto a minha mãe fazia do meu irmão mais velho. Eu adorava fazer aquilo, não porque eu estava ajudando, mas porque eu podia mexer com fogo. Pegar aquele algodão, encher de álcool, riscar o fósforo, e pum, sair aquele fogão, para eu botar lá o meu tubo de ensaio para medir. E a minha mãe era altamente motivadora, era uma líder incrível. Ela não me chamava de meu filho, ela falava: meu amiguinho, você me ajudou, tá assim e tal. Olha, você já aprendeu como é que é a cor, você já sabe qual é a dosagem, né? E eu ficava doido para dar injeção nos meus irmãos, mas ela: não, aí você não pode não, com 7 anos é um atentado. Então eu segurava essa onda. Mas eu ganhei uma promoção. Eu fui promovido a encarregado de não deixar os meus irmãos comerem doce em festas de aniversário. Olha, que legal. Então, quando nós éramos convidados, íamos, né, os irmãos, para essa festinha lá, toda hora tinha alguém fazendo aniversário, e eu tinha que ficar lá tomando conta, brincando, mas com o olho lá, que a minha mãe falava: não deixe eles pegarem doce. E quando eles estavam chegando perto, porque já que é proibido, dá vontade, né? Eles iam pegar algum doce, eu chegava perto e falava para eles: olha o anzol, lembrando do provérbio do padre, que o diabético morre pela boca, e puxava eles do doce, né? E eu adorava fazer esse trabalho, e eu criei um hábito que eu mantenho até hoje na minha vida, que a minha mãe nunca me pediu, tenho que dizer isso, que eu tinha vergonha de comer o doce e falar para meus irmãos que eles não podiam.
Então, eu não comia também, passava um pouco de vontade, mas falava, não, não vai dar certo eu comer, e falava para eles, não, sai daqui, não pode comer e tal. E com isso, eu me tornei uma pessoa que como muito pouco doce, eu gosto também de doce, mas como pouco pelo hábito, nem me faz bem se eu comer demais, o meu metabolismo não é legal. E, graças a Deus, hoje existem testes genéticos que a gente pode fazer. Eu não fui premiado com diabetes, geneticamente falando, eu poderia talvez um dia ganhar uma diabetes tipo 2 por hábitos alimentares, mas, enfim, está tudo em ordem, né? A minha esposa briga comigo, a Rosana, minha querida, que está assistindo tá aqui, também a nossa live. De vez em quando ela até dá umas brigadinhas comigo, que a gente vai em festa de casamento, ela começa a comer doce, e quando chega uma hora que ela já comeu mais do que devia ou queria, ela fala, e você não vai comer nada, só eu que vou comer, daí a briga é o contrário. Sensacional, Bom, sensacional. mas assim foi, meu pai era bancário, nós tínhamos uma vida muito, muito simples, eu tenho uma foto daquela época, no quintal da minha casa, eu vi que tem pessoas de Alto Rio Doce, da minha terra, assistindo essa live hoje. Que legal. Eu nasci na casa que foi do seu Zé Lacerda, ali em frente ao hospital. Naquela época, as mães da gente davam luz em casa, não tinha hospital. O hospital, na verdade, era um ambulatório, assim, não tinha sala de parto, essas coisas. Então, cirurgia, etc. Eu nasci ali naquela casa do Zé Lacerda. E até 8 anos de idade, eu morei em 6 cidades. Uau. Alto Rio Doce, onde eu nasci, Angra dos Reis, no estado do Rio, Ubá, em Minas Gerais, Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois em Socorro, aqui no estado de São Paulo, e, por último, em São Paulo. Muito e bacana. Quando eu morava na Alemanha, eu estava fazendo uma palestra e contei isso, e as pessoas falaram, pô, mas espera um pouquinho, o senhor morou nessas 6 cidades e agora o senhor mora aqui na Alemanha, onde é que estão as suas raízes? Eu falei, eu sou plantado em vaso. E espontaneamente assim me ocorreu, porque realmente eu me sentia um vaso ambulante. Meu pai não era cigano, mas era bancário, que era muito parecido com cigano. Ele era transferido toda hora para novas agências e fazendo carreira, graças a Deus, e crescendo. E daí nós chegamos em São Paulo, e aqui ele era muito transferido, mas dentro da cidade de São Paulo, né? Bom, agora falando de profissão e de trabalho, que foi uma pergunta que o Joeval fez. Eu, com 14 anos de idade, eu tirei a minha primeira carteira profissional, existia naquela época, em 1965, já tinha antes, mas eu tirei a minha em 1965, carteira de trabalho do menor. Existia esse documento. A gente podia trabalhar meio período e tinha que estudar, né? E isso foi uma coisa muito boa na minha vida. Eu fui trabalhar de office boy numa indústria de autopeças, para quem é de São Paulo e está assistindo, no bairro do Pari. Chamava Bianco e Savino Indústria de Autopeça. E eu sentia que esse office boy era o cargo mais importante que tinha na empresa. Porque eu tinha que pegar envelopes que eu não sabia o que tinha dentro, mas que não podia perder o envelope, que tinha que entregar na mão da secretária, que tinha no banco e que tinha aqui no correio, e eu fazia aquilo com orgulho, falava, nossa, como eu sou importante com esse envelope, eu vou levar lá, eu vou fazer e tal. E, como eu já disse para vocês, agora em agosto eu faço 72 anos de idade, dos 14 até hoje, eu nunca parei de trabalhar na minha vida. Isso é uma prova, pelo menos para a ciência, de que trabalho não mata ninguém. Não mata. Theonis, eu queria fazer esse link agora, que você comentou quando você estava fazendo a palestra na Alemanha, e as pessoas perguntaram das suas raízes, né? Me conta, ou conta para a nossa audiência aqui, essa trajetória, essa ponte aérea Brasil-Alemanha, se você puder contar também um pouco da sua jornada educacional e quão importante foi o investimento, não só o investimento pessoal, mas o seu investimento de tempo, de dinheiro, para que você alcançasse a posição que você vai contar nessa live hoje aqui, e o que te levou para a Alemanha, Theonis? Legal. Então, vamos dar esse salto que eu acho muito interessante. Só mencionando ainda para vocês que, com 16 anos, eu entrei no mercado assim, para valer mesmo, já como auxiliar de RH, na época chamava assistente de departamento pessoal, e eu estudava à noite, eu estudava contabilidade. Meu pai dizia para mim, meu filho, faça um curso que, se eu morrer, você já está trabalhando e você pode pagar as contas aqui de casa, porque a vida é assim, né? Nós vamos contar com você se você puder. E se me acontecer alguma coisa, seu pai, né? Enfim, então eu comecei a trabalhar, a estudar à noite, já desde a 4ª série do ginásio.
e depois eu fiz o técnico de contabilidade na Escola de Comércio Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Depois eu fui fazer universidade na Universidade de São Judas Tadeu. Isso tudo à noite e trabalhando de dia. Eu saí de um banco e fui para a Bayer. Aí vem a pergunta do Joeval. Eu entrei na Bayer com 22 anos de idade como assistente de RH. Depois de 90 dias de experiência, eu falei, eu vou sair dessa empresa. Todo lugar que eu vou aqui dentro dessa empresa para levar um documento para ser assinado é um alemão que manda. Eu não acho um brasileiro aqui que é diretor. E mais um detalhe, não era só alemão. Alemão vindo da Alemanha, da Bayer da Alemanha. Porque eles diziam que os alemães que já tinham crescido aqui tal, já eram mais malandros, não sei o que e tal, então eles mandavam trazer o original. Né? Eu falei, pô, eu vou embora dessa empresa. Mas daí me deu uma curiosidade, porque todo lugar que eu ia, que era um pouquinho mais importante para levar um documento, alguma coisa, a língua era alemã, os alemães falando entre eles alemão. Eu falei, pô, eu vou tentar estudar a língua desses caras, é tão difícil, eu não entendo uma palavra, o alemão não tem nada igual ao italiano, igual ao espanhol, vou estudar esse negócio. E comecei a estudar de noite, antes de ir para a escola, eu ia lá para Álvares Penteado, né? E depois eu já estava fazendo faculdade, e fazia um curso no Instituto Goethe, aqui em São Paulo, perto da Rua Augusta. E comecei a estudar alemão com muita vontade, tudo que você faz com vontade na vida, né? Porque não tem jeito, né? Ou você é gênio ou você é esforçado. E eu sou mais para esforçado do que para gênio. Então, eu tinha que ir atrás e estudar. E um dia eu cheguei para o meu chefe, já me achando assim que eu estava estudando e aprendendo alguma coisa, de manhã cedinho, a Bayer começava às 7h30 da manhã, e eu cheguei na sala dele e falei, Guten Morgen, Herr Dr. Müller, wie geht's Ihnen? Daí ele olhou assim e falou, o que aconteceu você? Abaixa aparecendo um espírito alemão? Eu falei, não tem espírito alemão, não, eu estou estudando e tal, não pergunta muito não, que eu estou fraquinho ainda. E daí ele, como aquele alemão, português dele, falou, agora a Bayer paga você. E daí a Bayer começou a pagar o meu curso de alemão, que eu pagava do meu bolso. Né? E daí fui estudando, dando um salto agora. Com 29 anos de idade, lembre-se que eu disse que eu entrei com 22 na Bayer, com 29 anos, o presidente da Bayer me chamou e falou, olha, Teunis, o bom do alemão é que ele joga muito no peito a bola, é muito direto, não tem rodeio, 2 mais 2 em alemão dá 4, não dá 3,9, não dá 4,1. Né? Ele falou, olha, o doutor Miller está se aposentando, vai voltar para a Alemanha e eu estou propondo lá na Alemanha deles autorizarem que seja você o sucessor do doutor Miller. Só que não dá para você ser diretor, porque você tem 2 defeitos. Um que dá para resolver e um que não dá para resolver. O que dá para resolver é que você tem 29 anos de idade e não desce lá na cultura da empresa que eu vou botar uma pessoa com 29 anos com um cargo de diretoria aqui no Brasil. Então, isso aí, talvez o tempo pode ajudar, você vai ficar mais velho, vai ganhar experiência, vai se dar bem no seu trabalho, daí pode rolar. E o segundo não dá para corrigir, você é brasileiro. Não tem brasileiros em cargo de diretoria, então você vai ter que aceitar ser gerente. Aí eu ganhei a sala, o carro, o salário brasileiro, ele tinha outro salário na Alemanha, mas eu ganhei o salário brasileiro, enfim, tudo, procuração para poder trabalhar como diretor de RH, mas chamado gerente. Com 34 anos de idade, mudou só o meu cartão de visita, o salário, o carro, tudo que eu tinha era a mesma coisa, e eu fui nomeado diretor. Diretor de RH da Bayer. Eu tinha 34 anos. Mas essa delícia, entre aspas, né, fazendo uma brincadeira com vocês, durou pouco, porque com 36 anos, a Bayer, naquela época, o nosso presidente mundial, ele tinha uma visão, olha, isso era 1986. Ele tinha uma visão da globalização do mundo, e a Bayer é uma empresa globalizada. A Bayer foi fundada em 1865. Uau. Eu não errei a data, 1865. E chegou no Brasil em 1896. Para vocês guardarem, em 1896, tinham 7 anos que o Brasil era república. A Bayer já estava no Rio de Janeiro. Mas os alemães estavam sempre nas funções de liderança importantes e tal, no mundo inteiro era isso. Né? E daí ele falou assim, olha, a Bayer está lançando um programa de job rotation, o nosso presidente mundial está vendo essa globalização do mundo, e se você quiser, eu vou te jogar dentro dessa lista de prováveis candidatos para ir para a Alemanha. Mas tem 2 coisas. Primeiro, se você botar seu nome, você não pode tirar mais. Se a lista estiver lá na Alemanha, você pode falar, não, eu fiquei com dor de barriga aqui, não, a minha mãe não sei o quê. Não dá, você tem que ir. Então, você tem que pensar bem antes. E não vai ser em RH.
Você vai ter que provar que você é bom em outras coisas. Eu falei, me põe dentro disso. E daí não deu, deu meses, foi muito rápido, né? Eu fui convidado para ir para a Alemanha para ficar 2 anos. E fui para a Alemanha ser gerente de herbicidas. Uau! Gerente de produto. Eu me preparei no Brasil, fiquei sabendo antes que ia ser esse cara, né? Visitei aqui várias plantações agrícolas, institutos, a Embrapa, enfim, comecei a estudar igual para fazer um vestibular, porque eu não sabia nada disso. A única coisa que eu sabia de herbicida é que o nome cida é aparicida, suicida, genocida e herbicida também, né? Então matava alguma coisa, né? O herbicida. Exato. Matava ervas daninhas. Enfim, estudei esse negócio, o que dava para estudar em meio ano, e fui para a Alemanha com a minha esposa na época, minhas 3 filhas, que tinham 7, 10 e 11 anos de idade, e o cachorro. Uau! Fomos embora para a Alemanha. Final da história, para dar um salto agora, para vocês poderem interagir também, né? Eu acabei, depois de 2 anos, sendo convidado para me tornar um funcionário alemão, quer dizer, alemão no sentido de cancelar o meu vínculo empregatício com a Bayer do Brasil e ficar na Bayer AG da Alemanha. Fiz isso e fui trabalhar com óxido de ferro, que é um produto químico inorgânico. Qualquer coisa que eu fale a mais disso é palavrão para muita gente, então era óxido de ferro, né? E como um gerente regional Europa e mais alguns países lá da Ásia e tal, e nessa função eu me tornei um diretor, que na época chamava-se procurista, que era um procurador-geral da área comercial do negócio de óxido de ferro da Bayer. E por isso eu fiquei quase 9 anos lá, 8 anos e meio. E quando eu voltei para o Brasil, eu me tornei diretor financeiro e administrativo do Grupo Bayer no Brasil. Nessa volta, foi muito bacana para a gente, para minhas filhas também, porque elas já estavam há quase 9 anos lá e falavam alemão melhor que português, e eu não queria que as minhas filhas perdessem a identidade, assim como eu tenho orgulho de dizer que sou mineiro, de Alto Rio Doce, elas tinham que dizer que eram brasileiras, né? E não sei mais de onde eu sou, eu vou para o Brasil, eu choro de saudade da Alemanha, eu vou para a Alemanha, choro de saudade do Brasil. Não, vocês são brasileiras. Tupiniquim, vira-lata, acabou, né? E essas coisas na vida a gente tem que resolver, tem que deixar isso muito claro e definido. Daí nós voltamos como diretor financeiro para cá, e depois de, eu não me lembro exatamente, mas acho que 3 anos, eu me tornei presidente da Bayer Polímeros. Existiam já hoje com nomes diferentes, mas uma Bayer agroquímica, uma Bayer farmacêutica, uma Bayer da parte petroquímica, que são plásticos de engenharia, derivados do petróleo. Eu fui presidente da Bayer Polímeros. Então, toda essa história demorou 28 anos e meio, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito isso, amo esse meu passado nessa empresa maravilhosa que eu trabalhei, mas sempre lutando. E por isso, né, eu decidi que eu deveria, hoje em dia, na minha fase, já tem 5, 6 anos, quando eu saí do mundo executivo, que eu deveria ajudar o meu país, menos com política, porque eu não sei nada de política, não entendo, e os alemães têm um provérbio maravilhoso que fala: nunca procure saber como se faz política e salsicha. Então, eu estou fora desse assunto de política, mas eu escrevi esse livro, né, e fiz uma promessa para o meu Deus, eu rezo toda noite para dormir, dizendo que se meu livro desse certo, é igual um programa de calor, é só você entrar numa livraria, você vê quantos livros tem, quantos nomes diferentes, para alguém falar, eu quero aqui o livro do Tênis, é muito difícil, né? Então, eu fiz uma promessa que se meu livro desse certo, eu não queria um tostão no meu bolso dos direitos autorais desse livro, que eu ia fazer doações para instituições que trabalham com crianças. E eu faço isso até hoje, dou com centavo para manter que é 100%, que não é 99,9%, né? E parece que Deus ajuda, parece que os leitores ajudam, e isso está na 8ª edição, em breve deverá sair a 9ª, virou um best-seller no Brasil desde a 7ª edição, né? Hoje vocês vão ganhar 10 exemplares que eu vou sortear aqui no final, né? E quem não ganhar não fica triste não, porque nas livrarias o preço padrão é R$ 39,90, então não é o fim do mundo, mas esses 10 vão com a minha dedicatória, com o nome de quem ganhar hoje. Eu vou dar uma pausinha aqui para o Joeval poder comentar mais alguma coisa e depois eu vou falar. Essa é a entrevista e a live mais fácil que acho que eu fiz aqui na minha carreira no IBE.
Teonis, porque a cada passo que você dá, tem uma conexão maravilhosa com o que a gente aqui no IBE tem de mais valioso, né? Primeiro, mostrar para quem está nos assistindo a importância. O Teonis saiu, você fez administração, Teonis? Eu fiz administração de empresa na Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, e depois fiz não chama-se MBA, mas uma especialização na Inglaterra em negócios. Então, você imagina, o Teonis, de formação, um administrador de empresas, né? Aí passou por áreas de RH, onde você vai tratar da vida das pessoas que trabalham naquela empresa. Foi desafiado, né, pelo Dr. Wilhelm Schulmutz. Fala assim, você vai e não pode tirar o nome da lista para a Alemanha, fazer um job rotation, pessoal. É você passar por diversas áreas da empresa, né? Você vai passar pela administração, pelo RH, por engenharia, por herbicida, por óxido de ferro, que você falou, né, Teonis? Óxido de ferro. Óxido de ferro. Agora, você imagina, você que está nos assistindo aqui, o gigantesco cânion que existe. Eu sou matemático, ok? Eu sou um cara que formado em exatas em matemática. Imagina o cânion, o gap, o buraco que existe para nós, que não somos técnicos de herbicidas, não somos técnicos de óxido de ferro, para você liderar um grupo que vai falar sobre sistemas. E aí você ainda tem que... Detalhe, né? Minha esposa, ela arranha um bom alemão. Eu falo que o alemão é uma língua para engenheiros, né? Então você imagina... não é? É uma língua para engenheiros. Então você imagina numa segunda língua, e pelo jeito o Teonis falou a terceira, porque ele foi educado também na Inglaterra. Então, você falar numa segunda língua ultra difícil, que para mim o alemão é um esperanto, é um chinês, japonês, alguma coisa do gênero, e você liderar um grupo para falar de um tema que, cara, nunca passou nas suas mãos, a não ser que você faça o quê? Uma imersão, né, Teonis? Para conhecer o mergulho mínimo possível, e obviamente você vai falando com os seus peers, com os seus pares, você vai equalizando o seu vocabulário para você poder também se comunicar com o seu time, com os seus liderados, para que isso seja até motivo de orgulho. Falar, cara, se eu que sou agrônomo, se eu que sou químico, farmacêutico, entendo de herbicidas, e o Teonis chegou nesse ponto, cara, fenomenal. E aí, Teonis, esse é um ponto que eu quero que as pessoas entendam da importância do investimento no nosso conhecimento, né? Você ainda teve, eu também tive a sorte de empresas que nos bancavam. Eu passei 15 anos da minha vida na Motorola e eu tinha que fazer um compromisso pessoal que eu ia gastar 40 horas por ano na Motorola, na Universidade de Motorola, na Motorola University. Então, eu tinha que fazer um compromisso que no ano eu ia gastar 40 horas fora. A Motorola me pagou inúmeras especializações, inúmeros cursos de vendas, inúmeras técnicas de vendas, né? Aí, o Teonis, eu queria fazer essa conexão, né? Qual foi esse molde que você teve que quebrar? Falar assim, cara, eu não sou mais administrador, eu não sou mais um cara de RH e hoje eu sou um profissional de herbicidas na Alemanha. Quais foram os moldes que você teve que quebrar e jogar no chão para você alcançar essa excelência e passar 9 anos da sua jornada, da sua carreira dentro da Bayer? Olha, se você falasse assim, só uma palavra, não desistir. Mas, falando um pouquinho mais para vocês, né, nós fomos nesse Job Rotation da Bayer, do mundo inteiro, como eu já tinha dito, funcionários da Bayer, mas do Brasil nós fomos em 8. Éramos 8 colegas, não foi todo mundo junto no mesmo avião, no mesmo dia, no mesmo mês. Mas no ápice, quando eu já estava lá uns 8 meses, um pouco menos de um ano, nós éramos 8 famílias de brasileiros. 7 voltaram. Uau! Voltaram, eram pessoas escolhidas, pessoas brilhantes, voltaram e se deram bem em outras empresas no Brasil, mas falaram, nem a pau, Nicolau, eu vou pagar esse preço.
porque é muita coisa que tem que dar certo. O seu filho na escola, a sua esposa com a vizinha, o seu cachorro, é tanta coisa que vai acontecendo na vida, os hábitos, a alimentação, a maneira de reagir, as emoções. Você fala, caramba, peraí, cada dia era um dia diferente, não é? E eu tive um problema maior, né, que quando eu fui lá para essa área de herbicidas, o meu chefe, que dirigia mundialmente o negócio de Product Manager de defensivos agrícolas, não me quis. Uau! Eu era como se diz na roça, um estorvo para ele, né? Porque, por que esse cara vem me encher o saco aqui, porra? Não sabe nada, está aprendendo agora e já tem aqui uma sala com um vasinho bacana com flor, não sei o quê, tem um cartão de visita de Product Manager, Herbicides, não sei o quê, e, porra, né? E eu não podia dar nada para ele ainda, né? É a mesma coisa que você convocar para a seleção brasileira um júniorzinho lá de 15 anos que está começando e tal, né? Não dá, ficava difícil e tal. E esse cara, ele mostrou isso para mim e eu percebi que ele era mais fraco do que eu, porque ele não me recebia. Eu não conhecia meu chefe. Eu fiquei lá uma semana, 2 semanas, um mês, e eu não via a cara desse cara. Uau. Eu ia na secretária dele e falava, senhora fulana, por favor, marca para mim uma reunião com o senhor fulano, eu preciso me apresentar a ele. Aí eu vou ver tal, não sei o quê. Bom, chegou um dia que eu falei, hoje eu vou resolver minha vida profissional aqui. Ou vai ou racha. E fui de carro para lá, estacionei no estacionamento, estacionava no estacionamento fora, lá longe e tal, porque eu deveria ter aquele privilégio de botar mais pertinho lá na hierarquia, mas não tinha chance. Entrei na sala do meu chefe, ele não tinha chegado, e eu sentei na poltrona, eu não conhecia a sala, mas tinha uma poltrona bonita lá para visitas, eu sentei na poltrona. Eu falei, pô, se esse cara não falar comigo hoje é porque ele não veio trabalhar. Se ele vier, ele vai falar comigo. Se tiver reunião, ele vai ter que desmarcar, porque eu não vou sair da sala dele. Fui bem determinado, mas com educação, procurando ter um equilíbrio emocional. Não fui lá, olha, eu cheio de porrada esse cara. Não, nada disso. Eu queria resolver o meu problema. Daí chegou mais cedo a secretária dele. Quando ela abriu a porta para botar flores, lá alguma coisa, não sei, que ela tinha na mão, ela olhou para mim, deu um pulo assim, se assustou com a minha presença, ela falou assim, tudo em alemão, claro, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei para ela, eu estou esperando o senhor fulano chegar para eu conversar com ele. O senhor não tem hora marcada com ele? Eu falei, eu não tenho porque a senhora não marca. E a senhora não marca porque ele fala que não quer falar comigo, ou é diferente disso? E hoje eu vou falar com ele, ou ele não vem trabalhar. Aí a mulher que falou, tão doido lá na sala, pelo amor de Deus, não vou nem mexer com esse cara aí, que, pô, não é latino ainda, putz, para me pegar aqui pelo pescoço, sei lá, ela se assustou, né? E deve ter, naquela época, era Motorola, viu? StarTAC. Né? Isso aí. Ela ligou para o cara, deve ter falado, ó, o louco tá aqui dentro, falou que não sai daqui, não sei o que e tal, né? E daí, esse cara entrou, e eu percebi que ele estava mais fraco do que eu, porque ele entrou sem olhar no meu rosto. Ele passou com a malinha 007 dele, ficou abrindo, mexendo, enrolando e não me pegava. Daí eu acho que ele criou coragem, sentou à mesa dele e deu um tapa assim na mesa, né? E falou, então vamos lá, para nós nos entendermos desde agora. Eu não queria o senhor aqui, mas eu não sou dono da Bayer. Daí eu olhei para ele e falei... Uma recepção. Eu peguei e falei para ele, senhor fulano, está resolvido. O senhor não é dono da Bayer, eu também não sou, mas eu vim para cá para trabalhar. Eu só quero que o senhor me dê trabalho. Me arranja um tutor para me ajudar, uma pessoa de experiência, e me dê um trabalho. Eu não vou embora. Eu vim aqui para ficar. E eu não quero discutir outras possibilidades que eu posso tomar se o senhor falar que não tem acordo, que não tem negócio. Eu fui nomeado um dos estrangeiros para chegar aqui numa lista do presidente mundial da Bayer. Eu vou me movimentar se o senhor não me der trabalho. É só isso que eu quero. E daí ele me deu um trabalho, que era esse produto herbicida que estava caindo em vendas, porque é igual remédio, surgem novos modelos e tal, e começa a cair. Ele falou, faz esse produto levantar. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 1 ano. Eu falei, então tá bom. E daí você encontra pessoas boas que te ajudam.
Pessoas que estavam percebendo, meio de longe, que tem dó de você, que fala, porra, esse cara, coitado, almoçando sozinho ali naquele bandejão, não sei o quê. E o cara era diretor de RH no Brasil, ele não era mané, né? E daí as pessoas te ajudam. Eu arranjei um tutor lá que me ensinava as coisas, abria os caminhos para mim, fiquei amigo dele, me convidou, isso para um alemão, Passo Forte, para almoçar num sábado com a esposa dele, com os filhos dele, levando a minha esposa. Enfim, tem muita gente boa no mundo, né? E esse cara me ajudou, e eu correspondia, e dei esse salto e consegui fazer uma descoberta, que eu não vou contar agora aqui, que se a gente invertesse na produção as moléculas desse produto, além de usar em soja, daria para usar em cana-de-açúcar. Vocês imaginem no Brasil o que significou usar esse produto de cana-de-açúcar, né? E não foi de gênio, não, foi de sorte de aprendiz mesmo, que você tem uma ingenuidade, que você desafia coisas que quem tem experiência às vezes não estava enxergando, né? E daí depois que eu fui para o óxido de ferro. Então, olha, eu falava mal alemão. Hoje, graças a Deus, eu esnobo o meu alemão, porque eu estudei muito, né? Mas eu não falava bem alemão. Eu sentava no comecinho numa mesa, com 3 mesas na mesma sala, eram 2 colegas, um era o meu tutor, o outro um colega dele e eu, né? E um belo dia, conversando com essa pessoa, o meu tutor, ele falou uma palavra em alemão que se chama Grundlage. E eu não sabia o que era essa palavra em português, na minha cabeça não entrava no contexto o que era, mas eu tinha que saber isso para entender o que ele estava me ensinando. Daí eu falei para ele, senhor fulano, me explica o que é Grundlage, porque ele também não conseguia explicar em português, ele não falava português. E daí o do lado, que não tinha nada a ver com a gente, mas sentávamos em 3 mesas na mesma sala, olhou para mim e falou assim, o senhor não sabe o que é Grundlage? Eu falei, não. Eu falei, putz, o cara sabe. Nossa. Ele falou, pô, o que você está fazendo aqui na Alemanha? Nem alemão direito você fala. Porra. Isso é o bom, não é pelas costas. Exato. Aí depende se você quer aguentar aquela porrada ou quer dar mais uma, você tem que pensar. Eu fiquei quieto, fui para casa, decepcionado. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, pô? Olha só esse cara, o que ele falou comigo, né? E daí, no dia seguinte, eu dei uma resposta para ele que ele nunca soube, mas eu dei. Eu criei uma resposta. Eu fazia um curso de alemão, que eu já continuava fazendo. Eu falei, eu vou assinar um jornal alemão por 1 ano, que chamava-se um Gazeta Mercantil, um Valor Econômico, tipo assim, um jornal de comércio. Falei, vou assinar por 1 ano, e durante 365 dias, eu vou todos os dias escolher um artigo que me interessa pela chamada, pela manchete, é sobre o Brasil, é sobre café, é sobre defensivos agrícolas, seja lá o que for, e as primeiras 10 palavras que eu não souber, eu vou procurar no dicionário, para vocês que são jovens, era dicionáriozinho de mão, de papel, não tinha eletrônico, e eu vou decorar 10 palavras por dia, 1 ano de assinatura, 365 dias, 3.650 novas palavras no meu vocabulário, se eu reter 30% já é uma maravilha, além do curso de alemão que eu fazia. Esse cara me ajudou tanto na minha vida, né, com a palavra vaga, com essa porrada que ele me deu, que o meu alemão depois voou por causa desse cara. Então, imagina se eu ia voltar e chorar que esse cara tinha me batido. Eu não estava lá por causa dele, ele não era o dono da Bayer. Ele que ia estragar minha vida, jamais. E o que é Grundlage? Grundlage, em alemão, é fundamentos. Sensacional. E olha, para falar um pouco, já que nós não estamos hoje projetando, né, esse papo está tão gostoso assim, caloroso, depois de 2 anos, quando me tornei um funcionário alemão, né, registrado lá na Alemanha, né, o presidente mundial foi... são coisas curiosas. Ele foi entrevistado nesse jornal que eu assinava, que era um tipo de valor econômico, e perguntou para o jornalista, falando com o jornalista falou assim, eu quero que o senhor... Da onde tem? Tem gente do Japão, dos Estados Unidos, tem do Brasil, tem de todo lugar do mundo, blá, blá, blá. Ele falou assim, o senhor me cite um que eu possa entrevistar e que tenha tido sucesso, que está indo bem, que eu queria colocar ao lado desta... Foi uma matéria de página inteira. E o presidente mundial me escolheu para dar essa entrevista do lado dele. Sensacional. Então, vocês veem quantas porradas, mas vocês vão viver isso, vocês que são jovens, pode ter certeza. Não é só no trabalho, é na vida conjugal, é com os vizinhos, é na rua. O Brasil ainda tem o fator dificílimo, que é a segurança pública. A gente vive com dificuldades, mas
reage situacionalmente. De acordo com a situação, você tem que ter uma reação. Se é para beijar, vamos beijar. Se é para falar duro, vamos falar duro. É assim que é a vida, é situacional, né? Se você tem um foco onde você quer chegar. E olha, pessoal, de novo, né, o Teunis, pela oratória dele, a história encantadora dele, eu fui capturando aqui alguns pilares dessa conversa da ida dele para a Alemanha. E, primeiro, a resiliência, né? Então, cara, eu tomei porrada do cara que não me queria, tomei porrada do cara que não... Pô, o que você está fazendo aqui que você nem fala alemão, né? Para mim, já digo, isso é xenofobia, né? Os vitimistas, né? Xenofobia. Os mimimis, né? Então, pessoal, a vida é essa, né? E se você for se vitimizar e falar, minha empresa não me paga um treinamento, a minha empresa não me paga um MBA, minha empresa não me paga uma pós-graduação, você vai continuar patinando na sua carreira e você não vai ter ascensão, você não vai exponencializar a sua carreira e você vai estar sempre, né, na rabeira dos grandes corredores. Então, esse é o primeiro pilar que eu peguei dessa passagem que o Teunis falou. Segundo, né, pessoal, eu falo nas salas de aula, Teunis, né, quando eu ministro ainda, eu continuo ministrando aula, algo que eu tenho uma paixão gigantesca. Eu falo, obviamente, da importância do investimento na nossa educação, da importância de você ser um lifelong learning, de você aprender sempre na sua vida. Eu trago o meu exemplo, eu nunca fui um estudante exemplar. A minha esposa, eu devo muito a ela. Ela falou assim, eu não caso com um cara burro, você trate de acabar a faculdade, você trate de falar inglês, porque se você não tiver uma formação acadêmica e não tiver o inglês, né, esquece, não vou me casar. Tanto que ela me mandou fazer um estágio na casa dos pais americanos dela para eu poder falar inglês. Hoje eu falo inglês e espanhol, né, pessoal? Então é importante, já estou no terceiro idioma. E outro pilar que o Teunis falou da importância, agora, imagina você estar numa outra cultura, totalmente apartada na nossa cultura calorosa, familiar, né, de abraçar, de ter amigos, onde você dá a mão, abraça, beija, né? Imagina a dificuldade de você romper isso aí. Então, o Teunis, a gente já está quase caminhando para o finalzinho da nossa live aqui, mais uma vez, encantadora conhecer a sua carreira. Eu queria agora que você falasse, depois dessa toda a trajetória, você voltou para o Brasil, você obviamente se aposentou da Bayer, né, mas não aposentou do trabalho, que isso é muito bacana. Meu pai falava para mim que ele queria morrer trabalhando, e ele conseguiu fazer esse feito, ele morreu praticamente trabalhando. Mas qual foi o grande wow moment, né? Aquele momento wow, para assim, cara, eu preciso escrever um livro. Como que foi essa imersão? Eu estou nesse momento escrevendo uma apostila aqui para o curso de gestão comercial da Nova Economia, aqui onde eu ministro no IBE também, dentro do módulo de liderança e inovação. Eu estou escrevendo uma apostila e é muita fazeção, né? Você tem que fazer. Você tem que sentar, você tem que pesquisar, você tem que buscar nos livros. Eu tenho aqui mais de 3.000 exemplares de livros na minha casa, aqui, que é o meu maior bem. Ele está aqui, está naquilo que eu investi em conhecimento. Tem uma lista aqui, eu gosto até de mostrar, você mostrou o seu também, não é o meu livro ainda, mas eu estou aqui na fila, Liderança Estratégica. Olha só. Esse aqui, Neuromarketing, está na fila aqui, está na fila. E Cultura Organizacional. E recentemente eu comprei isso aqui, você deve conhecer quem é a pessoa, né, o Teunis? O Roberto Mota. A Construção da Maldade. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo nesse nosso país, a gente ter um pouco de noção de onde vem toda essa maldade que a gente está experimentando. Mas eu queria que você contasse, né, de onde surgiu essa faísca de novo. Cara, eu preciso sentar. E como foi desenvolver e escrever um livro de 223 páginas, que eu acredito que é um trabalho hercúleo, Teunis. Conta para a gente. Muito bom, adorei essa pergunta. Olha, quando eu saí do mundo executivo, né, eu tenho, vamos dizer assim, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas o dia que as pessoas próximas de mim falarem, não, o cara morreu, né? Como? O que aconteceu? Se falasse, não, ele estava trabalhando e morreu, eu vou adorar essa causa-morte.
Poxa, pelo menos morri trabalhando, né? Eu não queria ficar na cama doente muito tempo, não quero, enfim, eu quero trabalhar, né? E daí eu me reinventei. Falei, como é que eu vou fazer agora essa nova etapa? É igual um jogador de futebol, o cara é convocado para uma seleção brasileira com 24, 25 anos, mas ele não vai ser convocado quando ele tiver 40. Não tem como. Então, na minha nova idade, quando eu saí do mundo executivo, falei, o que eu vou fazer? Né? Daí eu me qualifiquei no IBGC para ser conselheiro de empresas, fiz todos os módulos, fiz a prova, passei e comecei a trabalhar em conselhos de empresa, uma coisa que me dá muita satisfação. E também quis, para fazer o bem, trabalhar em conselhos sem remuneração, onde a visão era social. Eu sou conselheiro do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, eu sou conselheiro da Rede Cidadã, que é um CIEE que fica em Minas Gerais, quer dizer, é um similar ao CIEE, com algumas diferenças, mas que fica lá, para fazer também algo assim. E fiz também 2 certificações, uma do Ericsson College do Canadá e uma do ICI, que é o International Coaching Institute. Fiz essas 2 certificações em coaching para ser coach e mentor de jovens executivos. Né? O meu livro, eu faço uma comparação que a vida do executivo está registrado na internet como sendo meu, se você Google lá, Everest Corporativo. Eu falo que a vida corporativa é você escalar o Monte do Everest. Tem um monte de pessoas que acham lindo chegar a presidente de uma empresa ou escalar o Everest. Só que quando chega lá, na base ainda, ali onde está todo mundo, faz uma selfie e vem embora e fala, tá louco que eu vou subir esse frio e morrer congelado lá em cima, estou fora, não sei o que e tal. Né? E tem uns que falam, não, eu vou tentar, mas está despreparado. Sobe 100 metros, está morrendo, manda lá o aviso, o bip lá para vir o socorro, para levar ele para o pronto-socorro, que ele não está tendo respiração. Então, a vida corporativa é você realmente subindo o Everest, você sente frio, você sente falta de oxigênio, mas se você consegue chegar lá no topo, né, a vista é maravilhosa, porque você atingiu o que você queria na sua vida. E a maioria das pessoas que escalam o Everest, eu não sei se vocês sabem disso, falando na vida real agora lá no gelo, morre na descida. Porque na subida o corpo avisa que não vai dar e o cara desce. Fala, ai, não, vou desistir, porra, não, puta, eu vou morrer, não, vou descer, dá o desespero. Quando o cara chega lá em cima, ele quer descer muito rápido. E daí todo o sistema dele funcional de saúde começa a dar pau e ele morre na descida. Acontece muito isso no Everest. E na vida corporativa também. Tem muita gente que chega, tem poder, tem desenvolvimento, viaja o mundo. Olha, eu viajei trabalhando pela Bayer. Tenho todos os carimbos aqui guardados, em 58 países do mundo. Olha o presente que essa empresa me deu. E desses 58, vários eu fui várias vezes. Trabalhando, conhecendo o país por este ângulo. Na Ásia, eu não fui muito para a África eu fui mais como turista. Mas na Europa, na América Latina, na América do Norte, enfim, rodava o mundo trabalhando e com a maior vontade, gostando. Aí você chega de manhã no aeroporto, já tem que tomar um banho em casa e ir para baixo. Era assim, era puxado, mas eu tinha saúde, né? E era hora de correr, igual nós falamos agora aí do futebol. Tem a época que você tem que estar na seleção e depois você vai ser radialista, vai ser técnico de futebol, se você quiser continuar. Então, nessa analogia, hoje eu faço coaching e mentoria, eu sou conselheiro certificado, né? E escrevi esse livro, que é a pergunta do Joeval. E daí vamos lá, escrevi um livro, mas eu não sou escritor. Eu não tenho competência para escrever um livro e falar, manda imprimir aí, pronto. O que eu fiz? Escrevi o livro, levei em 2 editoras perguntando se eles gostariam de editar meu livro, que você tem que é programa de calor de novo, vou tentar ver quem quer. Né? E as 2 quiseram. Daí eu fiquei metido. Falei, opa! Daí escolhi a maior, a mais importante, grande, fabulosa, que é a Editora Gente, do Roberto Chiniachik. E eles editaram o livro. Mas antes disso, eu lia meu livro e falava assim, pô, cada vez que eu leio o livro, eu escrevo um segundo. Eu começava a corrigir, mudar, trabalhar, porque eu não tinha experiência. Né? Eu falei, já sei. Vou pedir para alguém ler o meu livro como se eu fosse num médico, numa consulta, e falar, esse livro é bom, é ruim, é médio, tá uma porcaria e tal. E googlei, maiores escritores brasileiros, 90% morto.
todo mundo morreu. José de Alencar, Machado de Assis, e vai dando... como é que chama? Jorge Amado, então todo mundo morrendo, né? Daí eu googlei lá, vivo. E daí já apareceu alguns legais e tal, e eu botei morando em São Paulo. Né? Uhum. E fui filtrando, e cheguei num cara, né, que leu o meu livro e falou, olha, dá para perceber que você não tem experiência, porque você é muito executivo, muito pão, queijo, e o livro tem que ter um trama, tem uma coisa que você tem que deixar para o final, para o cara ler, olha, aquele negócio terminou assim e tal. Você não fez isso, você foi muito pá. Tem que dar uma mexida no seu livro e tal. Daí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com você um valor, você vai ler o meu livro e vai fazer essa trama no meu livro, para mim. Esse capítulo aqui tem que ser um dos primeiros, esse aqui deixa por último e tal, você organiza isso para mim, né? E daí, esse cara fez isso para mim, fiz profissionalmente, paguei para ele fazer essa leitura do meu livro, ele não escreveu, ele só deu, fui no médico, né? Uhum. E esse cara, no final, eu falei para ele, bom, agora você já está pago, já fiz a TED, estamos almoçando aqui, comemorando, fomos no restaurante que tinha um prato com o nome dele, claro que eu escolhi esse, né? E daí, daí eu peguei e falei, bom, agora que está tudo, o dinheiro já está aqui, está o recibo e tal, agora fala a verdade para mim, o meu livro é bom ou não? Que nota você dá de 0 a 10? Daí ele falou assim para mim, falando um palavrão, que ele é uma pessoa muito famosa, eu não vou falar aqui, mas ele falou um palavrãozinho bonitinho, tipo assim, não me enche o saco, né? Uhum. O seu livro é muito bom e eu não te contei ainda, mas para te provar que o seu livro é bom, eu tenho um presente para você. E ele me deu a 4ª capa do livro. Eu não sabia o que era a 4ª capa, isso aqui é a capa do livro e a 4ª capa é isso. Né? Ele escreve a sinopse do livro. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui, olha. Inácio Loyola Brandão, sensacional. Esse cara me escreveu a 4ª capa do livro. Né? E daí, não ficando feliz, né? O Roberto Chiniachik, que é nipônico, né? Mandou para mim um recado através da irmã dele, que é uma querida Roseli Boschini, que toca a editora Gente assim, de uma maneira fantástica, né? Ela falou, olha, o Roberto perguntou se você já tem alguém para escrever o prefácio do seu livro, porque se não tiver, ele quer escrever. E ele me escreveu esse prefácio aqui, olha, quer ver? Deixa eu ver aqui onde que está. Aqui, acho que vai dar para ver aí, aqui, ó. Legal, sensacional. Roberto Chiniachik. Então, foi mais do que bem encomendado, né? E graças a Deus, como eu já falei, está na 8ª edição, né? E disse para vocês já, Joeval, naquele nosso encontro lá que nós nos tornamos amigos, que eu não quero os direitos autorais desse livro, eu faço doações para entidades de criança com centavo, isso não é um negócio, não é um business, não quero ganhar dinheiro com o meu livro. Né? Quando eu faço palestras, claro que eu tenho meus honorários de palestrante, mas do meu livro é isso. Sensacional. Já está preparando o segundo ou não, Peones? A editora Gente me cobrou muito isso, né? Me cobra muito, e eu falo para eles, vocês assistiram Tubarão 2? Então, eu acho que, como eu não sou um escritor profissional, isso aqui era uma meta da minha vida, de fazer isso para o meu país. Uhum. Quem chegar a ler o meu livro vai perceber aqui que teve uma época que eu fui nomeado para um cargo de direção na Bayer da Alemanha, no óxido de ferro, e o diretor de RH me chamou e falou assim, puxa, parabéns, agora você com esse cargo e tal, que chama procurador lá, geral, né? Você é um dos nossos, nós temos um presente para você. Se você quiser, nós vamos organizar para você um processo aqui de naturalização para você ganhar a nacionalidade alemã e um passaporte alemão. E naquele minuto, era um presente, eu tinha que reagir. Eu não podia falar, me dá um tempo para pensar se eu quero ou não quero esse presente, né? Eu quero ou não quero. E daí, na hora, eu pedi uma iluminação divina para dar a resposta, que era o meu coração falando. E eu falei para ele, senhor fulano, muito obrigado, mas eu não posso aceitar. Ele olhou assim, me dando um presente, né? Um processo de naturalização da Alemanha. Por que eu não podia aceitar? Porque, como eu sou um estrangeiro brasileiro e, na Alemanha, a nacionalidade se determina pelo sangue, num processo de naturalização, eu teria que entregar a nacionalidade brasileira. Olha. Eu não poderia ter dupla nacionalidade. Se eu fosse descendente de alemães, eu poderia ter dupla.
mas eu não sou. Eu sou descendente de português e italiano. Meu sobrenome é Baronto Marinho, né? E daí, na hora, eu falei, acabou minha carreira aqui, pô, né? Mas eu prefiro acabar minha carreira aqui do que virar um vira-lata. Né? Porque eu não sou nem brasileiro, nem alemão, como é que fica isso? Se eu estivesse hoje dando essa entrevista aqui, eu ia falar assim, eu sou alemão, porque eu tenho um passaporte. Imagina, pô, sou vira-lata, sou brasileiro. Nasci em Minas Gerais, local de nascimento, Alto Rio Doce, Minas Gerais, nacionalidade alemão. Pô, não tem jeito, né? Seria um uísque paraguaio, falsificado, não é? Então, por essas coisas todas, eu amo meu país do jeito que é, eu sofro muito com o Brasil. Quem não sofre, né? Basta ver tudo que está acontecendo, aconteceu, e não é esse ano, não é o ano passado, nos últimos 10, 15, 20 anos. É difícil o Brasil, mas faço a minha parte dando uma gotinha de água no oceano, né? Fazendo o meu pedacinho. Acho que é bem isso por aí mesmo. Fantástico, Teunis, fantástico. Pessoal, e aí, para a gente concluir esse nosso papo, como uma hora passa rapidíssimo aqui dentro dessas nossas lives do IBE nas redes, né? O que a gente aprendeu hoje com o Teunis e o que ele veio iluminar aqui essa nossa noite, né? Cara, uma palavra seria resiliência, outra, né? Dentro da resiliência, você nunca desistir, você nunca parar de estudar, né? O Teunis falou lá, administração, fez a pós dele, fez o IBGC, tá? Hoje ele senta em boards de empresas como o CIE, eu passei pelo CIE, eu sei o que é a importância do CIE, para quando você quer fazer um estágio, que você quer entrar numa empresa. Eu fiz estágio na IBM com 19 anos de idade, eu sei da importância disso aí tudo. Então, a mensagem daqui hoje, pessoal, né? O seu destino profissional está na sua mão. Se você quer hoje, cara, eu quero chegar na presidência da empresa que eu estou, depende só de você, né? De você investir tempo, de você fazer o que tem que ser feito, né? A passagem da assinatura do jornal, Teunis, sensacional, né? Porque não existe maneira de você melhorar o seu idioma, de você melhorar o seu vocabulário, se você não aprender como se fala de forma correta a língua. Eu ouvia AM nos Estados Unidos, o Teunis, para poder acostumar o meu ouvido com o americano. Eu fui para lá, não falava absolutamente nada, de books on the table, só, né? Hi, how you doing? Mais nada, né? Não sabia nada, né? E eu tive também essas pessoas maravilhosas que foram os pais americanos da minha esposa, que me ensinavam inglês, me colocaram em classes de educação para adultos de inglês, né? Então, você tem que investir tempo e dinheiro dentro da sua carreira. E aqui no IBE, pessoal, qual é o nosso papel como coordenador? Trazer para vocês a essência daquilo que o mercado está precisando. Eu falo muito para os meus alunos e a candidatos a alunos, né, que aqui no IBE, que você aprende hoje, depois de amanhã você vai usar dentro da sua empresa e na sua carreira. Então, eu trago professores executivos, que não são professores da academia, mas executivos que foram para a academia, então eles conseguem entregar para você o que as grandes corporações estão pedindo em termos de profissões. E aqui o nosso papel foi justamente fazer isso, quebrar os moldes, né, que para você ter sucesso na sua carreira, definitivamente rompa o cordão umbilical com aquilo que é tradicional, rompa o cordão umbilical que, pô, eu só falo português, eu não tenho tempo de estudar inglês. O YouTube hoje, você fala inglês, eu garanto para vocês, né? Eu aprendi a falar no dia a dia, fui um pouquinho para a escola, 6 meses para a escola, mas a convivência, a dedicação, eu ouvia AM toda noite, né? Eu fui o rádio AM no ouvido e fica AM, pessoal, né? Amplitude modulada, acho que nem vai existir mais daqui a alguns poucos anos, né? E a gente faz esses investimentos para quê? Para justamente nos levar a esses patamares. Teunis, eu não tenho como te agradecer, primeiro, por esse valioso momento que você passou conosco aqui, de compartilhar essa história de vida inspiradora para os nossos alunos. E, cara, eu quero que uma hora a gente trazer ao vivo aqui no nosso auditório para a gente fazer um bate-papo num CEO Fórum que a gente tem aqui todos os semestres para a gente bater um papo, conhecer você pessoalmente, as pessoas que não te conhecem, eu tive a felicidade de te conhecer, e deixo aqui, Teunis,
algum momento aqui para suas palavras finais e suas considerações finais, Teunis. Muito obrigado, viu? Olha, eu é que tenho que agradecer a oportunidade. Vocês podem ter certeza que, nesse momento que eu estou vivendo agora aqui, nessa live, eu estou aprendendo muito. Por quê? Porque a partir do convite do Joeval, eu já comecei a aprender o que eu vou falar lá, como é que eu vou me preparar, como é que vai ser o estilo. Então, isso tudo são ensinamentos. Eu saio maior do que eu entrei hoje aqui. A gente tem que ter esse espírito. E eu queria dizer para vocês o seguinte, quando eu terminei meu livro, eu falei, pô, e quem não gosta muito de ler, meio preguição, assim, fala, pô, tá bom, já li as primeiras páginas, já entendi, né? E daí eu comecei a escrever alguns pontos importantes do meu livro e criei 15 mandamentos para o sucesso, que é um resumo do livro. 15 mandamentos. Tem no começo do livro e depois tem com mais detalhes. E quando você lê aqueles 15 mandamentos, eu não vou ler os 15 agora, porque nós já estamos encerrando e nós ainda vamos sortear hoje 10 livros, né? Exatamente. Agora ao vivo, né? Nós temos que fazer isso. Então, eu queria só dizer para vocês o seguinte, eu não conheço, em todos os países que eu viajei, na literatura, nunca vi uma pessoa que tem um problema físico, que é ter os olhos na nuca. Tem gente que tem um problema nas pernas, nos membros, no braço, nos olhos, na face, mas nunca fala, ih, olha que engraçado, aquele cara, os olhos dele na nuca, ele está lá na frente que não tem nada, né? Não existe essa pessoa com esse defeito. A nossa vida é para frente, os pés são para frente, né? Então, se alguém quer te prejudicar, né, pensa no sonho que você tem para você realizar, aguente as porradas e olha, seja vira-lata, perdoe as pessoas que te magoaram, perdoe de verdade, não é assim, não vou fingir que eu gosto dele, porque eu vou ser meio falso, não, perdoa. A minha filha fala, pai, você é vira-lata, pelo amor de Deus, aquele cara falou que não sei o que lá, e você, pô, reagiu, falou, não, tudo bem, tchau, tá bom, tal. E você nem liga, você não está nervoso, porque eu já queria dar uma porrada nesse cara que falou. Não faça isso. Ele é que é o fraco. Perdoa, mas é perdoar de verdade no seu coração. Sabe por quê? O Shakespeare dizia que odiar uma pessoa, guardem bem isso, hein? Isso foi mais ou menos em 1540, nem sabiam direito que existia as Américas, estavam começando. Perdoar uma pessoa, odiar uma pessoa é o mesmo que você tomar um copo de veneno querendo que ela morra. Você se desgasta no seu coração, você dorme mal, você ganha úlcera, tem que chupar pastilha lá para acidez no estômago e tal, né? Aquele FDP falou isso para mim, deixa esse cara vai estragar a sua vida, vai estragar a sua saúde. Perdoa, larga para lá isso. Não, pô, mas eu não tenho sangue de barata. Tá bom, eu te dou 3 dias, vai, 72 horas para você perdoar o cara. Não precisa ser na hora. Se na hora você quiser fazer assim para ele, faz, pô, né? Mas depois você larga isso, esse cara vai atrasar a sua vida. Pô, eu tive um vizinho lá quando era criança, que uma vez, não sei o quê. É a sua vida que interessa. Então, acho que isso é muito importante. Quem lê o meu livro vai ler os 12 mandamentos aqui, além de ter esse momento, e eu interajo. Olha, no meu... Eu fui promovido pelo Facebook essa semana, dizendo que agora eu faço parte do... Além de eu ter me tornado figura pública, que eu faço parte... Como é que chama, Vitor, aquilo? Do Facebook. Eu sou criador de conteúdo que faz parte dos 4% que tem mais conteúdo, tal, né? Tudo de graça. Não é dinheiro, né? É para ajudar realmente o meu país, o Brasil, os jovens do meu país. Muito obrigado por essa oportunidade e vamos fazer o sorteio, só que agora tem um formulário, olha, vou dar essa notícia para vocês, são 10 livros, hein? Nós vamos sortear agora e vamos dizer o nome de quem ganhou. Tem um formulário que está no seu perfil e no IBE. Se você entrar aí no perfil do IBE, está lá. E o pessoal só precisa escrever o nome lá. IBE nas redes. IBE nas redes, certo? IBE nas redes. E daí, na hora que tiver isso, tem um sistema... Qual é o sistema que você vai usar?
Assim que preencher, né, todos os formulários, o IBE está recebendo esses dados, né, essas pessoas, e aí por lá mesmo vão fazer o sorteio. Tá, e a gente divulga ainda agora, né? Acredito que sim, É, porque eles vão receber os dados lá no IBE. eu queria, por favor, porque pode ser que tenha algum parente meu aí participando da live, se ele ganhar, eu já vou avisar que não vou dar o livro para você, não, tem que ser alguém que eu não conheça. O pessoal da técnica que está aqui pode colocar no chat aqui para a gente divulgar nos Facebooks ou divulgar o caminho para a gente poder colocar aqui, pessoal da técnica que está nos ouvindo, por gentileza. Não sei se a gente tem essa instantânea, esse momento instantâneo chegando lá com o pessoal da técnica, mas se eles puderem verificar para a gente. Já estou compartilhando no chat, beleza? Legal, legal. Compartilhando o sorteio já, né? Sorteio já? Oh, fantástico. Não, compartilhando um formulário para o pessoal preencher e aí a gente vai sorteando os nomes. Tá. Preencher, na verdade, é muito pouco, é só pôr o nome, né? O que mais tem que pôr? Acho que é o nome e o e-mail. Telefone e o e-mail, porque quando a pessoa... Nome, telefone e e-mail, pronto. E daí a gente já avisa, aqui automaticamente vai sair o sorteio. Isso. Perfeito. O pessoal da técnica aí pode dizer para a gente como que está caminhando, já está chegando, já está conseguindo ter essa velocidade aí? Temos 15 respostas até o momento. Olha, vamos dar mais aí 3 minutos. Quem não colocou ainda, Perfeito. põe aí o Enquanto isso, nome para tentar ganhar o livro. boa, boa. Enquanto isso, eu faço um merchan aqui do IBE. Eu vou aqui falar mais uma vez, Fala. pessoal. Para quem ainda não conhece o IBE, ibe.edu.br. Conheça lá dentro do IBE quais são os cursos que nós temos de pós-graduação e MBA Premium. E eu posso dizer para você que são transformacionais, né? O que a gente ouviu do Theonis aqui hoje, a gente pode ter uma ideia de onde levou o Theonis graças à educação, quais foram os moldes que ele teve que quebrar. E mais uma vez, né, pessoal, as profissões tradicionais estão morrendo, né? Hoje eu trabalho numa empresa que vende soluções de análise de dados e inteligência artificial, quando a gente podia imaginar que existiam cientistas de dados, quando podia imaginar que iam existir heads de dados, CDOs, né? Chief of Data Officer, coisa que são profissões muito novas que chegaram juntamente com a internet, chegaram juntamente com a análise de dados. E um dado importantíssimo que a gente tem visto, principalmente no mundo executivo, que 85% dos executivos não confiam, Theonis, nos dados que são apresentados para que eles tomem decisão. Então, qual o papel hoje da educação corporativa? Justamente dá para vocês esse tipo de informação do que está acontecendo no mundo corporativo e qual é o perfil de profissional que hoje o mercado está buscando, né? Então, todas aquelas profissões que são facilmente automatizáveis, entre aspas, robôs irão fazer. Mas algumas coisas ainda, Theonis, graças a Deus, o humano vai ter que colocar a mão, né? E uma delas é justamente dessa, né? Como você não deixa que a sua profissão não vire um robô, né? Ou seja, você não virando um robô, né? Então você vai se aprimorar, você vai investir, você vai estudar e vai trazer para você, obviamente, aquilo que você precisa para a sua ascensão de carreira. Pessoal da técnica, como estamos aí, já podemos rodar o primeiro sorteio, então, pessoal? Quem que vai rodar? Vai ser o Vitor aí? Podemos? Já temos nomes? Tenho vários aqui já na lista. Então, vamos fazer o sorteio aí, já vamos rodar. E rodar os 10 que ganharam. Tem aí já então, Theonis? Não, já deve... Está rodando, ele já deve ter aí, vocês aí. Já tem aí, então, roda para a gente, então, Estou rodando aqui agora. Nelson. Legal. Daí publica aqui para o pessoal poder ler direitinho e tal, para ficar bem bacana. Aí, pessoal, a gente vai colocar também no IBE nas redes quem foram os vencedores aí dos livros, tá? E eu estou vendo o nosso chat aqui no YouTube, Theonis, sensacional. Rodrigo Pereira, Léo Medeiros, Sidney Nicodemo, Ryan Mendes,
Victor Zampieri, Edivaldo Silva, quem mais? Maria Gouveia, Sidney Nicodemo. Pô, muito bacana, estou vendo a interação do pessoal aqui. Cristian Ricardo, obrigado. Show! Para quem quiser se inscrever no sorteio, o Victor Zampieri deve ser do nosso time aqui, né? Fantástico. Débora Lara, que show. Obrigado, Débora, pela participação. Quem mais aqui? Maravilhoso, que história de vida inspiradora. Parabéns, Deus, e parabéns, professor Joeval. Pô, professor Otton Silva. Pô, professor Otton Silva, sensacional na nossa live aqui. Obrigado pelas palavras. Muito bacana. Tem até aqui, ó, André Banharten. Pô, fantástico. Tem até alemão aqui assistindo a nossa live, viu, o Teunis? Que bacana. Letícia Matos, obrigado por participar. Então, olha, muito obrigado, pessoal, que tirou esse tempo precioso da vida de vocês, perto das famílias, né, Teunis? Para estar conosco aqui, para estar ouvindo esse papo inspirador com o Teunis. Assim, maravilhoso. Para mim foi também, Teunis, um reencontro daqui da praia. A gente pode se reencontrar na praia. Pessoal da técnica, se puder colocar aqui no chat já os 10 nomes, já vamos anunciar para a gente poder fechar essa live aqui. O pessoal está ansioso. Pô, cadê o sorteio? Se a gente puder colocar aqui os 10 nomes, já vamos para cima. Por favor. Já, pessoal. Já? Vou compartilhar aqui um a um para Boa. deixar no chat. Depois, pessoal, nós vamos publicar no IBE nas redes, vai estar no Instagram do Teunis também, quem que ganhou, então muito bacana. Porque eu vou escrever também, eu vou escrever as dedicatórias, né? Boa. Ó, primeiro, Débora Alves Nonato Lara, parabéns, Débora. Emily dos Santos Chagas. Quem mais aqui? Vamos lá, o Nelson está escrevendo para a gente lá. Ronaldo Long. Pô, será que é o Ronaldo Long que trabalhou comigo na Siemens? Ronaldo, é você mesmo? Pô, um profissional maravilhoso na minha live aqui. Sensacional. Ronaldo, um cara excepcional, um profissional maravilhoso, viu, o Teunis? Sidney Nicodemo da Silva. Edivaldo Francelino Silva. Ó, que beleza, hein? Cíntia Marra dos Santos. Nós vamos mandar tudo para você, viu, Tênis? Fica tranquilo. Não, eu sei. Pamila Thaís dos Santos, o 7º livro. Ryan Márcio Mendes da Silva, o 8º livro. Ô, Ronaldão, é o Ronaldo mesmo, na Unify. Falei Siemens, cara, força do hábito, da Unify. Obrigado, viu, Ronaldo, por estar assistindo a minha live aqui. Estou com muita saudade de você. Aprendi muito com você, Ronaldo. Um dos profissionais mais íntegros e mais especializados, viu, Teunis, que eu trabalhei lá na Unify. Foi um spin-off da Siemens. E a gente conseguiu fazer uma transformação maravilhosa lá dentro. Nossa, que delícia ver aqui o Ronaldo assistindo a minha live. Um cara, nossa, eu tenho um grande respeito por ele. É isso que deixa a nossa jornada mais bonita na nossa carreira, né, o Teunis? E o 9º livro foi Letícia Matos, e o 10º livro, nossa, esse nome é tão difícil quanto o meu, Vojansoel de Souza Cruz. Vojansoel de Souza Cruz. Pessoal, muito obrigado. Lê-se Rian. Rian, não é Ryan, desculpa, Ryan Mendes. Rian Mendes, beleza. Repetindo então, pessoal. Débora Alves Nonato Lara, Emily dos Santos Chagas, Ronaldo Long, Sidney Nicodemo da Silva, Edivaldo Francelino Silva, Cíntia Marra dos Santos, Pamila Thaís dos Santos, Rian Márcio Mendes da Silva, Letícia Matos e Vojansoel de Souza Cruz. Pessoal, muito obrigado mesmo por participar dessa live. 1h17. Oi, pois não, Teunis. Só uma colocação técnica. Eu pediria que essas pessoas que ganharam mandassem, pode ser como mensagem interna, inbox, no meu Instagram, como vocês preferirem, o nome e o endereço, porque eu vou escrever a dedicatória e eu vou postar no correio.
tá? Como porte pago da minha parte. Vocês vão receber sem nenhum custo aí no endereço que vocês indicarem. E por uma curiosidade, salvo engano, foram 5 mulheres e 5 homens que ganharam. Eu percebi isso aí. Boa, boa. Fantástico, fantástico. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Teunis, gratidão imensa. Eu quero encontrá-lo no dia 27 lá no Guarujá, se Deus quiser. Vamos tomar um café, uns vinhos, uma cerveja. E, pessoal, não tenho como agradecê-los. Vocês que assistiram essa nossa live, ficaram aqui até o final e puderam compartilhar, puderam pegar esse compartilhamento que o Teunis fez um pouco da carreira dele e essa jornada exitosa e brilhante. Teunis, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal da técnica aí do IBE, o Gabriel, o Nelson, muito obrigado. Sem vocês isso aqui não poderia acontecer. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E, pessoal, entrem lá no site ibe.edu.br, conheçam os cursos de pós-graduação em MBA Premium. Garanto uma coisa para vocês: o que vocês aprenderem dentro do IBE, no dia seguinte vocês vão aplicar na vida e na carreira de vocês. Muito boa noite, Teunis. Muito obrigado. Boa noite, Joival. E fica aqui meu agradecimento também ao Victor, que me ajudou aqui. O Vitão, cara. Na minha técnica. Isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Teunis. Valeu.